Diz assim a palavra de Deus: Jesus, o Senhor, proferiu estas palavras: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vamos orar? Santo Espírito, eis a tua palavra, e eu quero glorificar teu santo nome. Me anulo, Senhor, para que tu fales através da minha boca, e que nada possa impedir a transmissão da tua palavra ao coração dos irmãos, para que eles sejam abençoados no nome santo e bendito de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, filhos. Veja bem a compreensão desse texto, desse discurso que foi um discurso completo de Jesus. Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor é Deus. Então nem todo aquele que chama Jesus de Deus entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Primeiramente, nós constatamos na palavra aqui que o agir, o fazer a vontade de Deus é mais importante do que falar. Há muita gente que fala, mas não está com o coração naquilo que falou. Foi o que Jesus falou a respeito dos fariseus, dos escribas, dos anciãos do povo. Eles falavam coisas boas, mas eles não falavam do fundo do seu coração. Não havia sinceridade naquilo. Há muitas pessoas que nós conhecemos que dizem: Jesus é o Senhor, mas não se submete ao senhorio do Senhor. Veja bem, se submeter ao senhorio do Senhor é muito mais do que falar meramente. E aí Jesus cita um caso interessante de pessoas, aqui são até pregadores da palavra. Nós não profetizamos no teu nome, Senhor? Nós não expulsamos demônios no teu nome?
Nós não fizemos maravilhas no teu nome? E Jesus vai responder para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Nós não precisamos ficar escandalizados ou entristecidos com pregadores que a gente constata que não vivem aquilo que prega. Não é da nossa conta isso. Isso é com Deus. Vão dar contas a Deus. Veja bem, Jesus é claro. Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Veja bem, pecado e iniquidade são a mesma coisa? Não. O pecado pode ser um pecado isolado. E quando a gente pede perdão dos pecados, o Senhor nos perdoa. É o que a palavra mostra e diz. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, verso 8 seguintes. E iniquidade? Iniquidade é a repetição contínua dos mesmos pecados. É quando uma pessoa ama o pecado, ela ama o pecado e continua no pecado. Compreenderam? Isso se traduz por iniquidade. Iniquidade é permanência no pecado, é amar o pecado. E isso diferencia o crente que é pecador, que pede perdão, que se achega na luz, que é Deus, que é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então nós queremos andar na luz, sabemos que somos pecadores, mas nos arrependemos dos pecados e não queremos mais a prática daqueles mesmos pecados. E continuamos seguindo Jesus, e continuamos vindo à igreja de Jesus, e continuamos nos alimentando da sua palavra, a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que entra em nós e separa juntas e medulas, pensamentos e intenção do coração. Olha bem, e separa a alma do espírito. Então Deus é a palavra, Jesus é a palavra, e Ele conhece a intenção do coração e pensamento mero. Ele conhece se nós estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados. Aquele que pratica a iniquidade não gosta de vir à igreja. Não vem à igreja, afasta-se da igreja, porque ama o pecado e sabe que Jesus é a luz. Eles próprios testificam contra si mesmos, está entendendo? Se você convida uma pessoa, um amigo, para vir ao culto, para ouvir a palavra, para ser alimentado, e ele diz: lá vão me acusar. Ninguém está aqui para acusar, porque a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, mas Deus nos justifica gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós temos a coragem, a ousadia de irmos à presença de Deus e dissermos para Deus: eu sou pecador e me arrependo, isto é, reconheço que sou pecador e que não quero mais viver no pecado. Por isso eu te busco, Senhor. Por isso eu te procuro, Senhor. Porque eu sei que Tu és bondoso, misericordioso. Tu tens compaixão de nós. Todo aquele que
clama a ti, tu perdoas, mostra a tua palavra, que o Senhor perdoa aquele que recorre a ti. O Senhor perdoou a mulher que ia ser apedrejada por adultério, porque ela pediu perdão. O Senhor perdoou um dos ladrões da cruz, porque se arrependeu dos pecados e pediu perdão. O Senhor perdoou Saulo de Tarso, que se transformou no grande Paulo, pregador da palavra de Deus, porque ele caiu do cavalo e perguntou: que devo eu fazer, Senhor? E o Senhor disse a ele: vai à rua direita e lá te será dito o que deverás fazer. E lá ele ficou cego 3 dias. E o servo de Deus chamado Ananias foi mandado por Jesus lá na casa. E disse: Saulo, irmão, eu vim para impor as mãos sobre você e para que você seja curado da sua cegueira. E ele pregou a palavra para Saulo, e ele se arrependeu dos pecados e foi batizado. Aleluia! Glória a Deus. Jesus fez isso com você, Jesus fez isso comigo. Quando nós chegamos na sua presença e dissemos: estou cansado da vida velha, não suporto mais viver da maneira que eu estou vivendo, não há sentido em viver sem o Senhor, mas eu vejo que eu estou cheio de falhas, estou cheio de defeitos, estou cheio de pecados. Recebe-me, Jesus, perdoa-me, Jesus, e recebe Jesus no coração. Jesus te perdoou, me perdoou, nos perdoou e entrou dentro de nós para habitar em nós. Aleluia. Jesus aqui faz uma parábola da casa, de 2 casas. Essas 2 casas que Jesus fala são vidas. A humanidade se divide em 2 espécies de casa. Veja bem. Olhando então no exemplo que Jesus dá, a gente vai falar primeiro de uma casa natural, normal. Todos aqui sabem o que é uma casa. Alguns já construíram casa. Primeiramente, nós chamamos o construtor, o engenheiro, e lançamos o alicerce. Feito o alicerce, levanta-se as paredes, coloca-se a laje, madeiramento, o telhado, e depois dá o acabamento e a casa está pronta. Tanto para uma quanto para outra é o mesmo princípio, porém, nós sabemos que há pessoas que querem economizar dinheiro e querem apenas que apareça a casa. As 2 casas no exemplo de Jesus, a edificada sobre a rocha e a edificada sobre a areia, são iguais por fora, porque o alicerce não aparece. O alicerce fica abaixo da terra. Então nós vemos as casas. Não é assim? Então. Mas Jesus diz que vieram as chuvas, os ventos, a tempestade, e veio sobre a casa que foi fundada sobre a rocha. Isto é, o alicerce que não aparece foi bem feito. E não derrubou a casa, porque ela tinha sólida fundação. Porém, na casa que foi feita sobre a areia, isto é, não houve alicerce suficiente, forte, firme. Vieram as águas, vieram os ventos e derrubaram aquela casa. E grande foi a sua ruína. Muito bem, Jesus não está aqui a falar de casas, mas está usando a figura da casa. Por analogia ou metáfora, por parábola, ele está fazendo uma semelhança para a gente poder compreender. Nós somos criaturas de Deus. Quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Porém, nós ouvimos a palavra.
E quando nós ouvimos a palavra, nós estamos fundamentando a nossa vida sobre Jesus, que é a rocha. Jesus é a rocha. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, se a tua fé foi fundada, foi fundamentada sobre o alicerce que é Jesus Cristo, a tua vida, a tua casa foi edificada sobre a rocha, sobre Jesus. Esta parte, nos olhos humanos, não aparece. Porque se alguém olhar na tua vida, que é servo de Deus e serva de Deus, como eu sou servo de Deus, se alguém olhar exteriormente na minha vida, vai dizer, mas o crente, o cristão, é igual ao incrédulo. É verdade. Assim como as casas são semelhantes, você olha numa casa, ela tem modelos diferentes, tá? Pessoas diferentes. Então, você olha e diz, as casas são parecidas, as casas são iguais. Não são iguais. A casa que foi fundada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, essa casa teve alicerce forte, teve alicerce seguro. Você sabe, eu sei, nós sabemos em quem nós cremos, que é Jesus Cristo. E a palavra diz, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Que depósito que eu fiz? A minha fé é depositada em Jesus. Quando eu uso a minha fé e digo, Jesus, eu coloco e deposito a minha confiança em Ti, então eu sou de Jesus. Aleluia! Compreenderam? Porém existem outros que dizem, eu creio que Jesus foi maravilhoso, eu creio até que Jesus foi o maior filósofo, Ele foi o maior psicólogo, Ele foi o maior mestre, Ele foi extraordinário, Ele é um exemplo. Mas não deposita fé em Jesus. É o alicerce raso, é o alicercinho. Isso é suficiente, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isto, eu não faço aquilo. E eu creio em Jesus, crê intelectualmente, não crê de todo o coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, exteriormente, são parecidos. Você olha e diz, são pessoas idênticas, iguais. Não são pessoas, uma pessoa não é idêntica à outra. Somos diferentes entre nós, porém, o alicerce nas nossas vidas tem que ser um só. O alicerce em nossa vida tem que ser só Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo salva, glória a Deus. Compreendeu? Agora veja bem, o que mais que podemos falar a respeito de nós, como casas espirituais? Porque somos casas espirituais. Jesus quer habitar em nós, e habita naquele que o recebeu como Senhor e Salvador. Ele habita, tanto que ele diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Por que luz do mundo? Porque Jesus diz, eu sou a luz, e quem me segue não anda em trevas, mas viu a luz da vida. Isto é, Jesus em nós começa a brilhar nesta casa terrena, na qual nós habitamos, no nosso corpo físico. Jesus começa a habitar em nós, então nós começamos a ter sentido para onde vamos, porque existimos. Está compreendendo? A pessoa que não tem Jesus não sabe por que existe, não sabe para onde vai e não crê que existe a vida eterna. Porém, os que receberam a Cristo e fundaram a sua vida no alicerce que é Jesus, sabe quem é, sabe por que passa por esta vida, sabemos, e sabemos para onde vamos. Porém, aqueles que lançaram no seu coração
o fundamento que é Jesus para edificar a vida, para a vida ter sentido, para a vida ter rumo, para a vida ter direção, começam a ser felizes, embora tenhamos problemas, embora neste mundo temos tribulações, embora neste mundo tenhamos lutas, isto é, a chuva vem, o vento vem, olha o que eu estou dizendo, o que Deus está falando através da minha boca, os problemas vêm de várias sortes, de várias enfermidades, para derrubar a tua vida, para matar você, mas você fundamentou a sua casa sobre a rocha, aleluia, ela não cai, glória surianda labalas. Ela está fundada na rocha. O diabo vem e diz: tira a tua vida, para que viver? Olha o que fizeram com você. Você diz: minha casa está sobre a rocha, aleluia. Aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador, se desespera, se suicida, se mata, tira a própria vida, porque o vento e a tempestade vieram e ele não tinha alicerce. Compreendeu bem? O que mais podemos dizer do alicerce? Podemos dizer que quem está fundamentado no alicerce tem vida íntima com Jesus, tem vida com Jesus, tem intimidade com Jesus, chama Jesus de Pai, chama Jesus de Senhor. Ora a Deus, mesmo chorando, mesmo junto às lágrimas, diz: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é que me fortalece na hora da dúvida, na hora da tentação, na hora da provocação, na hora da incerteza. Eu sei em quem tenho crido, Jesus Cristo, glória a Deus. Chama Jesus. Foi louvado um hino: chama o Pai, chama o Pai. Você começa a ter um diálogo, uma vida com Deus. E quando nós vivemos com Deus, nós recebemos de Deus a sua paz, recebemos de Deus paz no meio da tormenta, recebemos paz no meio da tribulação, recebemos tranquilidade no meio de uma dificuldade que parece que não tem solução para nós. Jesus, o Senhor, o Deus de Israel, diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, busca de todo o teu coração. O diabo vai dizer para você no seu pensamento, ou usando pessoas: tudo está acabado para você, morreu, acabou. Não, negativo. Deus não te ama, negativo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna? Erga sua mão e diga: eu recebi Jesus, eu confesso Jesus. Diz agora: eu confesso Jesus como meu Salvador, como meu único Senhor. Entra no meu coração e dá-me a vida eterna. Eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa paz. Diga: eu quero Jesus da minha vida. Jesus é a minha razão de viver. Diga: Jesus é o meu alicerce. Aleluia, obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor é Ele que recebe a sua palma. Aleluia, oh glória a Deus. O que é uma vida íntima com Jesus? Hein? Inclui igreja? Inclui o culto, inclui igreja. Por quê? Porque somos um em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos seus membros em especiais, diz a Bíblia, 1 Coríntios 12, 27. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, estarmos em estágios diferentes, assim também existem casas
que estão saindo do alicerce. Existem outras que já estão na altura da lumieira, isto é, das portas. Existem outras que já respaldou a casa, há outros que já estão cobrindo. Então existem várias fases. Existem outras que estão praticamente prontas. Assim também existem pessoas começando a sua carreira cristã, começando a sua fé cristã, começando em Cristo Jesus. Começa direito, começa certo. Que jeito? Sobre Jesus, que é a rocha. O primeiro a confessar Jesus Cristo foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo eu, tu és Pedro, e sob essa pedra, essa afirmação de Pedro, a afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre essa afirmação que eu edificarei a minha igreja. Edificar a minha igreja é edificar as nossas vidas. Nossas vidas estão sendo edificadas sobre essa afirmação. E essa afirmação chama-se Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso eu te sigo. Por isso eu te recebi como meu Salvador e meu Senhor. Está compreendendo o que eu digo? Louvado seja Deus, aleluia. Então, mas na igreja começamos a receber alimentos espirituais, instruções, orientações, ensinos bíblicos, doutrinas bíblicas. Eu fui num crescendo aqui. Doutrinas bíblicas, que é ensinos bíblicos, os quais vão nos alimentar. Assim como uma criancinha começa com leite materno, depois passa para papinha, até crescer e chegar no alimento sólido. Assim somos nós, filhos de Deus. Começamos com o leite não falsificado, diz o apóstolo Pedro. O que é o leite não falsificado? É o leite da palavra de Deus. É quando a gente recebe Jesus como Salvador e Senhor. E depois prosseguimos. Aí vamos para uma papinha. Aí vamos para doutrinas mais sólidas. Aí vamos para ensinamentos mais profundos. É isto que eu estou dizendo a vocês. Nessa jornada, ou nessa peregrinação terrena, enquanto andamos na terra, enquanto caminhamos na terra, é como caminhar no deserto do povo de Israel lá. Nós estamos caminhando, então aparecem serpentes, aparecem víboras, aparecem tempestades, aparece problema financeiro, aparece problema de emprego, aparece problema familiar, aparece problema financeiro, aparece tentações que são colocadas nas nossas frentes, compreendeu? Mas se você edificou a sua casa sobre a rocha, você não vai cair, glória a Deus! Não vai tombar, não vai ruir, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, e aquele que guardar a fé vai entrar no reino de Deus. Amém? Oh, glória a Deus! As pessoas que ruem, que tombam, que caem, que desmoronam, é porque não edificaram sua casa sobre a rocha. Compreenderam o que eu estou dizendo? Mas edificamos nossa casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Finalizando a pregação e concluindo. Quando Jesus disse, até para aqueles que expulsaram demônios, profetizaram, operaram sinais e maravilhas, operaram pelos dons, mas a árvore se conhece pelo? Isso. A árvore se conhece pelo fruto e não pelo dom. Compreende? Então, Jesus não conhecia aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas não quiseram conhecer Jesus
enquanto andavam pela vida. Olha, não tinham tempo, nunca teve tempo, nunca teve interesse, nunca teve interesse. O meu interesse, o nosso interesse seja: adorarás o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E queremos fazer o que o Senhor nos ensinou, sermos prudentes. Por isso, nossas vidas estão sendo edificadas sobre a rocha. Amém, filhos? Receba essa palavra, ela veio de Deus ao seu coração, até ao meu coração. Por incrível que pareça, um pregador de Deus, ungido de Deus, quando prega primeiro para si mesmo e depois para o rebanho. Compreenderam? Vamos aplaudir Jesus?